Joane Bentes, Deus te abençoe muito, receba com alegria, né, as boas-vindas de toda essa igreja, bem como seu esposo, pastor Josué. Assim como estamos, queridos, sem perda de tempo, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra hoje à noite? Amém? Glória a Deus. Eu quero saudar a amada do Senhor, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que você está de pé em reverência, a palavra de Deus, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Texto base para essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu dizia para o pastor Cláudio que eu sinto uma alegria na alma em poder falar de missão na minha igreja, no meu ministério, na minha casa. É um presente do Senhor. Depois de 45 dias no quarto país mais pobre do mundo, chegar no Brasil direto para uma conferência missionária, para uma EBO missionária, melhor ainda, porque conferência passa muito rápido, escola bíblica fica nos ensinos, fica no cognitivo. Últimas palavras de Jesus, antes de ser levado às alturas, foram estas, palavras maravilhosas. Mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra, diz essa tradução. A última parte da terra. Em outras traduções, até os confins da terra. Mas a King James mexe com o meu coração em trazer essa última parte da terra. Até o último pedacinho de terra. Até que todos saibam. Pai das missões, tu estás aqui. Nós sentimos a tua presença. O culto é para o Senhor, a glória do Senhor. Obrigada por nos escolher, nos enviar em lugar dos anjos. Os anjos queriam fazer a nossa parte. Mas o Senhor achou, mesmo entre os defeitos da humanidade, o Senhor encontrou em nós alguma qualidade para a grande comissão, para cumprir o ID, para sermos os chamados para fora. E aqui estamos, Senhor. Vem nos mentorear. Com toda a tua mentoria missionária, vem falar conosco, Senhor. Abre os nossos corações e a nossa mente para esta escola bíblica de missões. E que saiamos daqui, Pai, convictos da nossa chamada e do nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus sempre ouve as minhas orações. Eu orei assim ontem. Senhor, não deixa o pastor Paulo ir para Brasília terça-feira. Faz o negócio lá ficar online, para ele ficar conosco nesses dias de EBO. E aí, a primeira notícia que eu tive hoje, quando eu falei com ele, foi: vai ser online. Vou estar voltando aqui na igreja, mas é que eu sou meia xodozinha de Jesus. Ele sempre me ouve. É muito bom ver o pastor Paulo. Chamamos, né? Como a Martinha nos ensinou, Paulinho. Ver a minha querida pastora Leia. Pastor, a mulher entrou no Elixir da Juventude, né? E ficou. Poxa, faz 7 anos que eu não lhe via. Fazem 7 anos a última vez que estive aqui com as crianças. E o Senhor me deu esse presente. Louva a Deus pela vida do pastor Cláudio. Convite que nos foi formado. Pastor Josué está ali na mídia, porque ele prega comigo. Nem sei onde fica a projeção, está ali. Filho de pastor já chega trabalhando. E pastor ainda trabalha dobrado, não é? Para quem não conhece, nós dois somos filhos de pastores assembleanos. Meu pai foi um dos
fundadores da Assembleia de Deus no estado do Amazonas, com o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Alguém pode dizer, mas meu Deus, seu pai é velhinho, quantos anos você tem? Mais de meio século. E 35 ministrando para as crianças. E fazendo missões em outros países. E eu posso cantar aquele hino. Ele, por ele estou gastando a minha vida. Eu pensei muito para cantar esse hino, porque não é qualquer crente que tem o direito de cantar esse hino. Agora eu não perco tudo com amor e alegria. Eu entrego tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias. Não dá para ficar perto do Emerson, né, gente? Que a gente já começa a cantar no meio da pregação. Amo sua vida, meu amigo. Nosso companheiro de conferência de escola dominical. E a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para a CBO está nesse contexto. Nesse momento que nós vimos Jesus ressurreto, momentos antes da sua ascensão, os discípulos ainda esperavam um reino terreno. O versículo 6 do capítulo 1, a pergunta dos discípulos a Jesus vai testemunhar isso. Mas Jesus amplia a visão. Não é um trono terreno. Não é um trono político. Mas é uma missão mundial. É uma missão global. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se eu fosse dar um tema para essa nossa conversa, eu daria: o poder do Espírito Santo nos capacita para a missão global. O poder do Espírito Santo nos faz testemunhas até os confins da terra. Há muitos pensando que o derramamento de poder é para as nossas grandes festividades, empoderadas pelo Espírito Santo, e uns usam a expressão, foi aquele reteté abençoado, um pulou, outro saltou, outro deu glória, outro falou variedade de línguas, e voltamos cada um para as nossas casas, no dia seguinte para os nossos trabalhos e está tudo bem. Não, senhores, o derramamento de poder foi com uma ordem. Ei, para serem as minhas testemunhas, para serem as minhas testemunhas, para serem as minhas testemunhas. Os grandes eventos são bons, os cultos avivados são bons, mas essa ordem só será cumprida se formos missionários numa visão global. Cumprir a nossa missão global é testemunhar Cristo até que todos saibam, até que todos ouçam. Eu diria que o versículo 8 de 1 de Atos é a chave. É o plano de Deus para a expansão do Evangelho. Os chamados para a grande comissão. Como eu gosto de me referir, os chamados para fora. Os chamados para ir. Está aqui o poder prometido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é sobre habilidade humana, mas é sobre capacidade divina. Eu me envolvo às ações missionais, porque o Espírito Santo desceu sobre mim. Vai muito além de uma habilidade, vem de uma capacitação do alto. Recebereis poder. Aí justifica, porque o analfabeto é um grande ganhador de almas. Aí justifica aquele que não fez uma faculdade, nem uma formação de 2º grau. É uma máquina de ganhar almas. E eu tomo como exemplo o meu pai, um apaixonado por almas. Estávamos com ele semana passada, chegamos direto da África. Eu sempre vou direto para o colinho dele, lá é a minha terapia.
E o Josué falou para ele, a gente levou ele para comprar um relógio e cuidar do celular dele. Meus irmãos, quase 90 anos no shopping, pregou para a moça do celular, pregou para a moça do relógio, pregou para a moça da lanchonete. Nós ficamos envergonhados. E o Josué, com o olho cheio de lágrimas, abraçou ele e disse: meu sogro, tenho que aprender muito contigo. Isso é poder do Espírito Santo. Esses são os atos do Espírito Santo. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Não é sobre habilidade humana, mas sobre capacitação divina. O poder prometido veio. O Espírito Santo é a fonte da ousadia, sabedoria e direção na missão. Eu não tenho os recursos, mas eu tenho um que me deu uma ordem: vai comigo. Quem aqui já fez loucuras pela obra de Deus? Levanta a mão. Quantas? Não, pastor? Quantas loucuras! Oh, meu Deus do céu! Um dia desse, pastor Josué inventou de dar um carro sem comunicar comigo e com os nossos recursos para um missionário, porque ele não tinha no caixa da missão. E aí era véspera de Natal, eu pregando, quando o missionário pediu ajuda, ele foi lá fora, já ligou para uma concessionária. E aí, mas ele não vai mais fazer sem comunicar comigo, ele já prometeu. Chegou o dia do Natal, ele: Senhor, não me deixa ela pedir dinheiro, não tem nada. Eu limpei o caixa, eu limpei nosso capital para dar entrada no carro. Senhor, não deixa ela pedir dinheiro para nenhum extra. Mas Jesus foi tão misericordioso que no meio do caminho, ele tinha mandado uma mensagem para um pai nosso, assim, um amigo querido. Ele ajuda esporadicamente a missão, mas ele contou o que ele tinha feito. E esse senhor estava tirando férias em Dubai ou Maldivas, estava longe. Ele liga para o Josué, no meio do caminho, e diz: você fez muito certo. Me manda tudo o que você pagou na entrada e todas as prestações, porque o carro é meu, eu que vou pagar. O Espírito Santo é a fonte de ousadia, sabedoria. Ele não vai te deixar fazer uma loucura missionária sem sabedoria e direção. Repita, querida família: ousadia, sabedoria e direção na missão. Quem não tem o recebimento de poder, chega aqui para contar casos, chega aqui para contar derrota. Repito, missionários que não têm testemunhos para contar precisam ser revistos, reciclados. Porque o pai das missões não é derrotado. O pai das missões não é miserável. O pai das missões é um Deus de provisão, de milagres, de sinais, prodígios e maravilha. O pai das missões é aquele que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ousadia, sabedoria e direção na missão. Ele nos dá um exemplo. Pedro, antes do Pentecostes, antes do derramamento de poder, quem era? Covarde, medroso, traiu Jesus, traidor. Aí vem o derramamento do Espírito Santo sobre Pedro e faz dele um corajoso pregador que morre por amor a Cristo. Aleluia, aleluia. Ainda tem esperança para o teu Pedro. Ainda tem esperança para o teu Pedro. O Espírito Santo virá sobre ele. E eu falo como filha de pastor para vocês, pastores e esposas: ainda tem esperança. A fase rebelde vai passar, mas a promessa vai permanecer. Permanece.
clama pelo derramamento de poder sobre a vida dele. Só podemos cumprir a missão se estivermos cheios do Espírito Santo. Toca assim carinhosamente do teu lado. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Somos incapazes de cumprir a missão, pastor Paulo, se não estivermos cheios do Espírito Santo. A missão foi definida. E sereis minhas testemunhas. Os anjos queriam fazer no nosso lugar. Sim ou não? E eles fariam perfeito, porque eles são perfeitos. Aí Jesus olha para um Cláudio lá em Jundiaí. Eu confio nele. Eu acho nele qualidade. CBO vai ser um divisor de águas para a sua vida, pastor. Campinas vai ficar pequeno. Tcherocamás. Tem nações esperando os teus pés. Hey, aleluia! E sereis minhas testemunhas. Não decepciona aquele que disse aos anjos: eu tenho quem faça. Eu tenho quem faça. Eu tenho quem faça. Mas eu sou cheio de defeitos. Mas ele encontrou em ti uma qualidade para missionar. Testemunha, alguém que fala do que viu e viveu com Cristo. Não somos advogados que tentam convencer, somos testemunhas que compartilhamos a salvação, que compartilhamos o reino. Toda a igreja tem essa identidade. Não é tarefa de alguns, é dever, chamada, imposição para todos. Todos. Mas tem os que ficam em Jerusalém, tem os que vão para a Judéia, e tem aqueles que vão para os confins da terra. Mas a identidade da igreja não é uma tarefa para alguns, é para todos. O alcance da missão, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, já sabemos de cor e salteado. Nosso bairro, nossa casa, nossa igreja, o que mais eu recebo de mensagem nas minhas redes sociais é: como eu vou às nações? Me leva para o Paquistão, me leva para a África. Como começa a minha missão? E a minha resposta já está pronta, com uma bacia e uma toalha no seu braço. Você já limpou o banheiro da sua igreja? Você já arrumou os bancos da sua igreja? Você já limpou o piso da sua igreja? Pergunta para o seu pastor aqui, se ele já passou por esses estágios para estar sentadinho aqui. E não duvide que, se for preciso, ele faz de novo. Eu faço de novo, porque eu tenho uma bacia e uma toalha no braço. Porque eu tenho a natureza de Jesus, e a natureza de Jesus serve, não é servida. Serve, serve, serve. Porque o pastor não me deu aquela congregação, porque o pastor não me deu aquele cargo, porque o pastor não me deu aquele congresso. Opa, eu começo a ficar preocupada com a natureza de alguém que quer só ser servido, ser servido, ser servido. A natureza de Jesus é uma natureza que serve, 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 serve. Aonde te colocarem lá tu vai florescer, aonde te plantarem lá tu vai dar frutos, porque tu carrega a natureza de Jesus. Meu sogro está há 30 anos pastoreando uma Assembleia de Deus lá em Vitória. Ele é o vice do pastor Kemuel, que vocês muito bem conhecem, do nosso conselho. E meu sogro conta que Josué vinha do trabalho dele, adolescente, e ele tinha um kit.
E esse kit era uma flanelinha, um óleo de peroba, uma fita métrica. Todos os dias ele subia no púlpito do Aribiri, media as cadeiras em fita métrica, passava o óleo de peroba, lustrava aquele púlpito de madeira a ponto de ficar espelhado todos os dias. E assim ele foi crescendo e ninguém tirava o kit dele. Agora ele tinha uma pequena empresa, lá dentro do carro estava o kit, fechava a loja e vinha arrumar o púlpito. Enquanto ele arrumava o púlpito, Deus preparava as nações para ele administrar. Enquanto ele alinhava na fita métrica, Deus fazia o que ele faz hoje. Tem alguns que não gostam muito de relatório, que diz: pastor, tu é o homem das notas. Ele diz: é o mínimo que eu posso prestar de relatório para quem muitas vezes deixa de jantar para enviar para as missões. A fita métrica no mundo espiritual tinha a organização, a administração. Hoje ele administra 16 nações. Como? Com uma toalha e uma bacia no braço. Jerusalém, estamos mesmo cuidando da nossa Jerusalém? Estamos mesmo cuidando da nossa Jerusalém? Deixa eu te mostrar a nossa Jerusalém. Em dados mais atualizados, Jerusalém, segmentos menos evangelizados do Brasil. Não cheguei na Judéia, não. É do Brasil. Abre o áudio. Se desse o visor aqui para os pastores verem também. Consegue? Isso. Índios. Indígenas. Abre o áudio, por favor. 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do evangelho no Brasil. 117 etnias. Destas, 74 são abertas, porém não há pessoas dispostas a ir pregar para os índios. Jerusalém, ribeirinhos, aonde eu nasci, de onde eu vim, aonde meu pai evangelizou. 37 mil comunidades ribeirinhas nós temos no Brasil, pastor Paulo. 10 mil sem nenhuma presença evangélica. Como é que está a nossa Jerusalém? Ciganos. Você sabia que no Brasil há mais de 1 milhão de ciganos? Apenas 1% declara-se seguidor de Jesus Cristo. A dor do Pai das missões vai doer dentro de nós. Povos menos evangelizados da minha Jerusalém. Sertanejos. Nós estamos lutando, nós temos 10 polos missionários no sertão, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. No sertão brasileiro, 6 mil assentamentos, sem nenhuma igreja evangélica. Só na Bahia tem mais de 150. De 800, 900 famílias, sem nenhuma presença evangélica. E criança de 12 anos, bêbada de cachaça. Quilombolas. Essa é a nossa Jerusalém. Nossa Jerusalém menos evangelizada, 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Escute. É a nossa África. É a nossa África precisando ser alcançada. 2 mil delas permanecem sem nenhuma presença evangélica. Imigrantes. Jesus manda eles para cá. 300 mil imigrantes de 100 países diferentes. Escuta isso. 27 são países da janela 1040, sem abertura do evangelho. Jesus manda para cá. Quem é que aprende a falar os idiomas para pregar para eles? Surdos. 9 milhões de pessoas surdas ou com limitação de comunicação no nosso país. Menos de 1% são cristãos.
Entende a preocupação da irmã Michele? 1% são cristãos, menos. Os mais ricos e os abaixo da linha da pobreza também são povos menos evangelizados da nossa nação. Jerusalém! Os mais ricos estão entre os menos evangelizados e os mais pobres estão entre os menos evangelizados. Eu trouxe um grito de Deus para essa EBO missionária. Está gritando dentro de mim há anos e anos. Quem irá? Quem irá? Missionária Jô, porque você não para? Porque eu durmo e acordo com esse grito. Porque esse grito me move todos os dias. Porque eu durmo e acordo com esses dados. Há muitas terras para conquistarmos. Se você não pode ir, você pode enviar. Você pode enviar. Toque o braço desse missionário que está do seu lado e diga: cuide da sua Jerusalém. Cuide da sua Jerusalém. Porque esses dados estão no ranking mundial, nacional, minha gente. Está no seu bairro. Está na sua periferia. Judeia. Nós temos procurado seguir exatamente essa ordem cronológica de Jesus. Regiões próximas, diferentes culturas, povos, países vizinhos. Nós temos buscado cuidados sertanejos. É bom contar testemunho de outros, mas maior validade é falar da sua experiência missionária. Nós estamos nos pitoquinhos da Bahia. Nós estamos em 10 comunidades sertanejas da Bahia, mas vocês viram, tem mais de 3.000 sem presença de igreja evangélica. Estamos no Piauí, o estado menos evangelizado do Brasil. E essa igreja também faz missões em alguns estados que eu vou citar aqui. Estamos no Cariri, estamos no Rio Grande do Norte, na Paraíba, na cidade que está entre as 10 mais violentas para se viver no Brasil. Estamos no Paraguai, Judeia, Venezuela, porque o Brasil não será uma Venezuela, ele tem sido um celeiro para a Venezuela. Estamos no Peru. Na Venezuela estamos com pastores da Convenção Baiana. No Peru estamos há 8 anos. Estamos no Haiti. E quem me moveu pelo Haiti foi o pastor Joel. O pastor Joel plantou o amor no Haiti no meu coração. Estamos na África. Primeira vez que eu pisei em Moçambique, 2005. Hoje fazem 20 anos esse mês que o Senhor me levou para Moçambique. Malawi, 4º país mais pobre do mundo. Vou falar amanhã. Estamos na Indonésia, o país mais muçulmano do mundo. E lá a nossa igreja é um campinho de futebol. Você pode dar glória a Deus por isso? Estamos no Camboja, onde o cristão é obrigado a morar no lixão muitas vezes. Estamos no Iraque, Somália, Índia, África do Sul. Estamos no Paquistão. E aí eu quero falar dos confins da terra, porque faz parte da direção de Deus. Nosso compromisso deve ser local, regional e global. Repete comigo: local, regional e global. E eu quero te levar para o global agora. Janela 1040. Dos 10 países mais perseguidos no mundo, o Senhor tem nos colocado em 5. Eu não pedi, mas o derramamento de poder me levou lá. Mas o empoderamento do Espírito Santo sobre a minha vida nos levou para lá. Janela 1040. Vocês já ouviram esse termo? Criado por um missionário cristão, Louis Bush, para referir-se às regiões do hemisfério oriental entre 10
e 40 graus no norte da ilha do Equador, onde há o maior desafio socioeconômico e o menor acesso aos recursos cristãos. O que significa o desafio Janela 1040? É a área do mundo entre as latitudes ou paralelos 10 graus e 40 graus ao norte do Equador, um espaço comparado a uma janela retangular do oeste da África até o leste da Ásia, incluindo o Oriente Médio, e composto de 68 países. A janela 1040 cobre 1/3 da área do planeta, com 66% da população mundial. A janela tem uma vista maior, parte das áreas do mundo com grandes necessidades físicas, espirituais, bem como a maioria dos governos que se opõem ao cristianismo. 97% de pessoas que vivem nesse grupo da janela 1040, menos alcançadas pelo evangelho, estão lá. 82% da população mais pobre do mundo estão lá. 99% dos pobres menos evangelizados estão lá. Meu Deus, o que vocês têm a ver com esse povo que mata crente? Com esse povo que persegue a igreja? Com a igreja perseguida? Volte. Até que todos saibam. Até que todos saibam. Até que todos ouçam. Até que todos saibam. Olhe para os números. Dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão dentro da janela 1040. Desses 37 países, compreendem 95% do total da população dessas nações menos evangelizados. Tudo isso nos leva, sem dúvida, a ver que este é um lugar que centraliza os povos menos evangelizados do mundo. E a ordem de Deus é: ide. Ide! E eu quero convidar você, nesses 20 minutos, a ir comigo aos confins da terra. Algo Deus já falou da tua Jerusalém, da tua Judeia, da tua Samaria. Eu posso te levar aos confins da terra. Porque assim diz o Pai das missões para esta casa. É tempo de enviar os seus filhos para os confins da terra. Deus vai levantar médicos para os confins da terra. Deus vai levantar agrônomos para os confins da terra. Essa EBO inicia-se um grande celeiro de missionários. Nossa juventude será inflamada. Nossos filhos serão inflamados. Nossos profissionais serão inflamados. E Campinas terá um exército poderoso para todas as necessidades missionais, a partir do que vai acontecer dentro de nós como líderes aqui esta noite. Paquistão. Eu escolhi dos 5 países que estamos, Paquistão, porque eu tenho vivência presencial no Paquistão. Orem por este homem. Ele está na janela 1040. Pastor John Yunas. A última vez que nós tivemos que esconder ele por 3 meses para não matá-lo, faz só 2 anos. E tivemos que pagar $7.000 para um advogado poupar a vida do nosso pastor. Na época, quem estava no governo era o nosso presidente Bolsonaro. Damares viabilizou até asilo para tirar ele de lá. Fazem 3 anos, isso, vai fazer 3 anos. Providenciou. Você sabe o que ele disse? Não,
Se tiver de morrer, eu morro pelo meu povo. Eu morro aqui. Durante as madrugadas, ele ia nas nossas escolinhas, que são as escolas que ele cuida das crianças cristãs, arrumava todo o material, voltava ao amanhecer do dia, se escondia mais uma vez. E isso durou muitos dias de angústia. Aleluia, eu digo que ele é o apóstolo Paulo do Paquistão. Traz em seu corpo as marcas de Cristo. Um homem ousado, que até a polícia muçulmana tem honrado ele. Quando descemos há 2 meses atrás no aeroporto de Lahore, um policial nos esperou na porta do aeroporto e disse, na porta do avião, me acompanhe. Eu disse para o Josué, deu B.O. Mas que nada, era um policial amigo do pastor John Yunas, nos tirando de uma fila, de uma investigação, de uma situação, nos colocou em outro lugar, carimbou nosso passaporte. Olha o que Jesus está fazendo no ninho do anticristo. Os teólogos vão me entender. Eu digo, Jesus está salvando no ninho do anticristo. Quando nós chegamos no Paquistão, 2018, entendemos que tudo deveria começar com as crianças. Pastor John Yunas tinha 25 crianças estudando. Nós assumimos as 25 crianças dele. Eu quero que você vá mais rapidinho um pouquinho, por favor. Não, tenha isso. Por quê? Porque somente 6% das crianças cristãs no Paquistão são alfabetizadas. Aprendem a ler e a escrever, fazem ensino fundamental. Somente 1% fazem faculdade. Está entendendo por que o cristão no Paquistão é escravo das fábricas de tijolos? Eu preciso fazer os senhores entenderem. Ele tinha 25 crianças para evitar isto. Porque quando elas vão para a escola e os professores muçulmanos descobrem que eles são filhos de cristão, eles são expostos aos piores tipos de castigo, represárias, não passam de ano. Para você entender o que é servir Jesus no Paquistão, no documento deles está escrito que ele não é muçulmano. Então, quando ele chega doente no hospital, não tem vaga para ele. Quando ele chega na escola, não tem vaga para o filho dele, porque no documento dele está escrito que ele não é muçulmano. Ele não nega Jesus. Ele não traz Jesus. Ele não vai aceitar um carimbo para conseguir um emprego. Ele não vai fazer isso. Ah, meu Deus, nós vamos sair daqui com o fervor da igreja do Paquistão, com a fé da igreja do Paquistão. Nós adotamos as 25 primeiras crianças. Viram, a salinha era no corredor da casa de oração, porque eles não alugam nenhum terreno, nenhum espaço para cristão. Fomos para o bairro cristão de Caçu. Conseguimos expandir. Nós só tínhamos dinheiro para adotar 25 crianças e alfabetizar. E passou para 60, para 70. Ousadia! Visão, sabedoria. A nossa primeira escola, hoje são 140 crianças, usando o melhor uniformes, tendo os melhores professores. Se na escola do governo eles são alfabetizados, podem ser alfabetizados no Corão, na nossa escola eles são alfabetizados na Bíblia. E quando chega a idade de fazer o teste, para ganhar as notas da escola do governo, eles estão lá em primeiro lugar nos testes, para a glória de Deus. Aleluia! Mas não tem só mais uma, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, ousadia, sabedoria e visão. É o capítulo 8, ousadia, sabedoria e visão, versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Tem a quinta. E mês passado acabamos de inaugurar a sexta. Aleluia! E tem uma sétima no pedido de ajuda, hein? Será que ela vai ser a escola da Assembleia de Deus de Campinas? Tudo pode acontecer.
E os que não estudam, tia Ju? Sinop tem uma escola lá, Assembleia de Deus de Sinop, pastor Tiago, pastor Benho Lopes, a sua igreja tem uma escola lá, porque a missão não é nossa, somos só administradores. E é um prazer botar escola e o nome da igreja que a sustenta. Os que não estudam, pastor Paulo, se tornam escravos analógicos das fábricas de tijolos. A ONU vai chamar de analógicos, mas não tem nada de analogia. É escravidão cruel. Eu pesquisei, eu passei alguns longos dias no Paquistão há 2 meses atrás, e eu fui estudar sobre as fábricas de tijolos. As construções são tijolos maciços no Paquistão. Por causa das guerras, de terremotos e coisas. Tem mais de 4 milhões de pessoas trabalhando em fábricas de tijolos. Mas mais de 1 milhão são cristãos escravos. Essas imagens são nossas. É do nosso celular. Isso são crianças que nascem lá e que já herdaram a dívida dos seus pais. Mas isso foi a nossa chegada na primeira fábrica que escraviza cristão. Mapeamos, tinha 50 famílias escravas. Aumenta esse volume, por favor. Eu pensei que nós íamos ser cobrados. Te liberta-nos daqui, nos dá uma cesta básica, nos ajuda, queridos. Eles ganham $7 a semana. Eles trabalham 14 horas por dia. Eu fiquei 5 dias negociando famílias nas fábricas. Eu voltei para o Brasil com uma infecção no meu pulmão e fiquei 5 dias sem voz. Imagine eles que nascem aí dentro, moram aí dentro, morrem muito cedo e morrem de infecção pulmonar. Aleluia. O que eu encontrei foi a igreja no meio do Egito, no meio da escravidão, orando. Olhe para essa criança com a mãozinha assim. Olhe que você vai vê-la de novo já já. Olhe para esse velhinho que vai orar agora ali, mas no final. Você vai ver ele já já. Visão, ousadia, sabedoria. Enquanto eu ouvia esse povo orar, eu pensei que nós estávamos ali só pelas escolas. O Senhor gritou no meu ouvido: projeto onésimo, Jô. Projeto onésimo. Se eles te devem alguma coisa, põe na minha conta. Começa a pagar a dívida deles. Esse velhinho tem 40 anos de escravidão. Herdou a escravidão dos seus pais. É uma herança, é uma escravidão hereditária. Vai passando, são juros absurdos. Eles moram nas fábricas de tijolos. Nem um chiqueiro de porco no Brasil é pior do que a casa deles. Eles não têm banheiro, eles não têm saneamento básico, mas eles têm o seu Jesus. Eles amam o seu Jesus. Eu vou sentar nas boldas do Cordeiro com eles. Eu estou nesse momento contando a história dessa família. O pai morreu na pandemia e ela tem 5 filhos e 2 paraplégicos. E todos têm que trabalhar 14 horas. E o menino todo aleijadinho carregando o seu coisinha, seu carrinho de tijolos, de barro. Olha ele ali, ó, o de branco. Ele tem as pernas bem aleijadinhas. Sua irmã também. E eles nunca sairiam dali. 35 anos de escravidão. Todos os filhos nasceram ali. E essa foi a primeira família que eu comecei a entrevistar. E quem estava comigo era um casal de contribuintes da Alemanha. E ele diz: quanto custa a dívida dela? A gente não sabia nem que podia negociar. E o dono da fábrica estava lá e ele disse: eu posso negociar. Quanto custa? Eu lembro que foi $2.700, toda a libertação deles. E ele nos fez viver o início de uma história para o Paquistão, que já chegou em muitas missões. Fomos os primeiros missionários a comprar famílias escravas no Paquistão. Há 3 anos atrás. A libertar. Olha, olha. De escravo a empreendedor. Ele está livre, agora ele tem um carrinho de picolé com alto-falante. Isso é poder de Deus.
Aleluia! Te achou o que é prosperidade, o que é ser rica? Ser rica é pegar uma caneta e riscar 35 anos de dívida. Ah, meu Deus! Você não imagina a alegria que dá na alma. E dizer, você está livre. Ser rico é receber a imagem da família que foi libertada semana passada e ver eles quebrando todas as máquinas de fazer tijolo, como quem diz, eu nunca mais voltarei para cá. E toda a família está livre, o pacote vai, 6 meses de aluguel. Isso é uma boa casa no Paquistão, principalmente Kasu, aonde a pobreza é muito grande. Tem até cama, eles não precisam dormir no chão. E esse é o filho mais velho. A nossa equipe de nativos, pastor de Unhunas, seu filho, seus obreiros, treinam eles, pastor, porque eles foram escravos a vida toda. Ensinam eles agora a ganhar o seu próprio dinheiro. No pacote de libertação vai o tuk-tuk. Eu estou louvando a Deus, estou vendo várias missões comprando tuk-tuk. Isso aqui foi Deus que nos revelou. Josué andando na rua dizendo, tá, mas a gente vai tirar e como é que vai empregar? Jesus disse para Josué, tuk-tuk, maior meio de transporte. Todos vão ter tuk-tuk, vão ser dono dos seus próprios negócios. Ensina eles a trabalharem com tuk-tuk. E você quer glorificar o Senhor por isso? E agora lá vai eles. Família cuidada. Deixa eu te contar uma família que mexeu muito comigo. Essa foi a 3ª família, a 5ª família, mas essa família, eu acho que foi a 9ª, nesse percurso que estamos de libertação. Olha para o meu irmão. Você vê que ele está esverdeado. A cor dele é diferente da esposa e dos filhos. O nosso irmão não estava na lista de prioridades. E quando o pastor de Unhunas chegou para libertar mais uma família em uma fábrica, falaram que ele estava morrendo dentro da sua casebre. E ele chegou lá, esse jovem senhor estava morrendo. E ele disse, meu filho, eu te vi semana passada, cheio de vida, trabalhando. O que aconteceu com você? Ele disse, pastor, eu fiz uma loucura. Meu pai morreu. E toda a dívida do meu pai já foi transferida para os meus filhos. E eu fui no hospital e vendi o meu rim. Eu vendi o meu rim para pagar a dívida do meu pai. Na semana passada, mas o dinheiro do rim não foi o suficiente. E agora eu estou morrendo porque eu tenho que trabalhar. Sem repouso, não precisa mais. Ele estava lá na nossa cruzada, cheio de vida para a glória de Deus. Irmãos, das 51 famílias que já libertamos, essa me moveu muito. Lembra daquele menininho orando quando eu cheguei? Veja essa cena. Até abril eles eram escravos ainda. 4 crianças. Sinta-se com seus irmãos no Paquistão. São crentes, não perdem um culto na casa de oração que fica do lado da fábrica de tijolos. Mas não tem um caderno na mão, tem uma enxada. Tem um trabalho escravo, porque essas crianças têm que ficar produzindo com seus pais. Elas valem por cabeça, minha gente. Tia Jo, o que é prosperidade? É isso, pastor. É no meio de uma guarda armada pesada, você cheio do Espírito Santo, pegar o dinheiro que o Pai das Missões te promove, entregar para um dono de escravidão e dizer, ele não te deve mais nada. Ousadia. Ousadia, Rabaia, Xeramandero, Gababas, o Remaindera, ousadia, ousadia. Você, minha
Assembleia de Deus, é resposta dessas lágrimas, é resposta de oração. Tem mais escolas chegando, tem mais crianças estudando sozinha em folha rasgada, dizendo: adotem a gente também. O Pai das Missões está fazendo uma revolução no Paquistão. Pastor, o senhor quer saber qual é o sucesso da obra missionária? É este: todas as 51 famílias, nenhuma voltou, todas estão dando certo. Isso é poder de Deus. A obra missionária que é feita, cheia do Espírito Santo, não tem como dar errada. Se ela for manipulada por homens, vai dar errado. Mas se o Espírito Santo for o condutor, sabedoria, ousadia e visão. Próxima. Há 2 anos atrás, o Paquistão teve um ataque. 28 igrejas foram queimadas. Quem lembra? Eles iam queimar nossa escola 2, aquela do uniforme azulzinho, carpê azul. Eles iam queimar aquela escola. Porque as nossas escolas são igrejas. Montaram tudo. Combustível, pneu, iam queimar domingo de manhã, na hora da nossa oração de oração. A polícia chamou o pastor de Uiunas e disse: eu não sei o que está havendo. Eles começaram a brigar entre si. O Pai das Missões ainda manda uma Babel quando for preciso. Eles se desentenderam de uma tal forma que um levou o combustível, outro levou o pneu, outro levou o fogo. E a nossa escola ficou intacta para a glória de Deus. Mas 28 igrejas foram queimadas. Nossos irmãos dormiram por noite nas matas. Pastor de Uiunas, isso não foi tão perto da casa do pastor de Uiunas, mas ele foi até os nossos irmãos. Você sabe o que é isso? É o nível de crente que nós precisamos chegar. Isso aqui é eles orando depois do ataque, nos escombros que sobrou da sua igreja. Será que nós somos crentes o suficiente para depois de um ataque voltar para os nossos escombros e adorar o Senhor? Sabendo que um próximo ataque pode ceifar a vida de todos. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Próximo, pastor Josué. Volte aquele vídeo, passa lá no finalzinho. Eu preciso mostrar isso, as Bíblias. Pastor de Uiunas chegou na casa de um irmão. Volte ali, o outro vídeo, volte o antes. Lá no finalzinho. Vai mostrar, olhe isso. Ele está conversando com as nossas irmãs. E as casas delas foram todas queimadas. E as Bíblias também. E o pastor de Uiunas perguntou: minha filha, o que você precisa de mais urgente? Um colchão, um fogão? Sabe o que ela respondeu? Me dei Bíblias. Porque eu sou professora da escola bíblica. E no próximo domingo eu não tenho Bíblia para ensinar. Me dei Bíblias em lágrimas. Ela chorava pelas Bíblias queimadas. A casa era de menos para ela. Aleluia. Janela 10:40. Próximo, filho. Esse é o nosso caminho até um culto. Lá os diáconos são mais equipados do que aqui. Mas eu amo esses diáconos. Essa última vez foram 16. De israelense para cima. Pastor, de vez em quando tem que contratar uns diáconos. Ai, você precisa ver as diaconisas. Era cada pedaço de pau na mão. Cuidando da gente. Estamos voltando para o Paquistão em novembro. Dessa vez a polícia não exigiu só guarda armada. Ela exigiu um carro blindado. E o pastor questionou e eles disseram: nós sabemos de informações que vocês não sabem. E recebereis poder. Bora. Quando nós chegamos nesse culto, nesse dia eu senti mesmo o vale da sombra da morte. Porque a guarda estava mais forte, os olhos eram tenebrosos. Mas aí abre-se os portões e a gente entra. E tem mais de 700 ex-muçulmanos convertidos.
pendurados, pastor, pendurados por uma galeria. Você vê que a casa de oração não tem uma janela, não pode ter janela. É tudo fechado, só tem uma porta de entrada. E aí, o poder de Deus cai. Mas eles cantavam e adoravam tão alto que o meu relógio disse: se retire, porque você vai ter surdez temporária. Eu mostrei para o guia, né? Para o Morris, que é filho do nosso pastor lá e fala português. Eu disse: olha isso, Morris. E o Morris, chorando, diz para mim: sabe por que eles adoram assim? Sabe por que eles cantam assim, aqui fechados? Porque pode ser o último hino. Pode ser o último culto. Daquele dia em diante, eu adoro como se fosse meu último culto. Eu canto como se fosse meu último hino. Eu dou o meu melhor, que muitas vezes as paixões dessa vida querem tirar de nós. E para a glória de Deus, Atos 1 e 8 está acontecendo no Paquistão. Vai, filho. O trabalho crescendo. Olha isso. Glória a Deus. Pastor, a África é grata, mas igual o Paquistão nunca vi. O senhor tem que mandar um pastor conosco lá para ele sentir isso. Eles jogam flores, eles choram, eles soltam fogos. Você está vendo esse velhinho que está se batizando? É aquele que orava lá na escravidão, que está livre para a glória de Deus. Mudou até a fisionomia dele. Aleluia! Estava lá na cruzada 2 meses atrás, cheio do Espírito Santo, escolas sendo construídas, a igreja crescendo. Aleluia! Em 3 anos, a igreja cresceu 500%. Atos 1 e 8 está sendo cumprido, papai, no Paquistão. Todos os meses, alguém está dizendo: esse é seu último tijolo. Vamos, vamos. Não há mais o que dever aqui. Harabate couremaya cheia. Urabai decourema suidela. Atos 1 e 8. E nós, com a ousadia do poder de Deus em nossas vidas, fizemos uma cruzada para 3.000 cristãos. E eles trouxeram os parentes. Jesus salvou mais de 180 muçulmanos. Quem está disposto a pregar com uma 12 nas suas costas? Aleluia. Dá mais um clique que tem um áudio. Quem está disposto a servir as crianças? Cadê quem ama criança aí? Estou tão feliz que agora a pastora das crianças é a pastora Leia. Olhe, servi-los com amor, cheio de Atos 1:8. O versículo 8 estava ali. Ousadia, ousadia, sabedoria. Nesse dia, preguei e servi mais de 500 crianças para a glória de Deus. Mas isso só é possível porque me enviaram. Porque a igreja, como a minha Assembleia de Deus de Campinas, me convida aqui hoje. E a oferta de vocês vai ter um endereço. A oferta de vocês não vai pagar água, luz, telefone de pregador, não. A oferta de vocês vai para o campo missionário. A oferta de missões é sagrada, meus pastores. Não, pastor. Eu quero a oração da minha menininha. Você é resposta de oração deles. Você é resposta de oração deles. Termino aqui. Tenho tantos testemunhos da igreja perseguida.
Você não sabe o que Jesus faz lá. Jesus se revela em sonho para o muçulmano intocável, dá o endereço do pastor de Unhunas. Eles batem na porta. Eu sonhei com o homem da cruz. Ele me deu o teu endereço. Ele me disse que tu vai me apresentar o paraíso. Daniel, o nosso missionário que está no Iraque, que um dia foi Mohammed, convertido, iraquiano. O dia que o pai dele veio executar ele, mais os irmãos, ele ficou invisível. Eles passavam por cima dele e não viam. É esse nível que o Senhor nos leva na visão missionária. Uma jovem missionária da Síria foi convertida por um casal de missionários americanos, do exército americano. Seu filho pode ser um jogador de futebol missionário, ele pode estar no exército missionário, ele pode ser médico missionário. Esse casal estavam a serviço do governo, ganharam essa moça para Jesus. Quando ela se converteu, ela foi de Alepo para a cidade dela. Chegou lá, foi falar de Jesus para o seu pai. Foi torturada por 15 dias. 15 dias. Não posso dar detalhes das torturas, mas você imagina, por todos os orifícios do corpo ela foi torturada. Ela não levantava mais, choque elétrico, abusos de todos os tipos. Ela ouviu, já no chão, desfalecida, fraquinha, dentro de uma tenda, o lugar que ela seria sacrificada. Ela ouviu seu pai dizendo: temos que honrar Alá com o sangue, vai ser morte à espada. E ela começou a orar e a dizer: Deus, chegou a hora de ver o teu rosto. Chegou o momento mais feliz para minha vida. Ver tua face, beijar os teus pés. Oh Deus, chegou a hora. Mas aí ela vai ouvindo a voz do pai, dos primos, irmãos, dos seus executadores, sumindo. E quando ela faz silêncio, ela ouve a voz. Meu corpo treme quando eu vou falar isso. Ela ouve a voz do casal de missionários americanos que ganharam ela para Jesus, orando por ela. E a voz começa a ficar mais audível. E eles estavam orando por ela. Ai meu Deus, faz de novo. E quando ela abriu os olhos, ela estava em pé na sala deles, transladada a 500 quilômetros. O Deus de Enoque continua na terra. O Deus de Elias continua na terra. Reaviva a tua igreja de novo, Senhor. Posso fazer um apelo, pastor? Posso fazer um apelo? Hoje ela é uma grande missionária na Síria. O meu apelo são as lágrimas de uma mulher que nós conhecemos numa escuta da igreja sofredora no Egito. Ela se apaixonou por Jesus e entregou os seus filhos por amor a Jesus. Mandou os seus filhos evangelizar o seu povo. Ela tinha 3 filhos. O primeiro foi: eu vim em nome da minha mãe, com a bênção da minha mãe e com a bênção do Deus de Abraão, falar que existe alguém que é maior que Maomé. Executaram o filho dela mais velho. Ela mandou o segundo. Executaram o segundo. Ela mandou o terceiro. Só Atos 1 e 8 justifica. Executaram o terceiro. E agora diante de nós ela chora copiosamente. O tradutor pergunta a ela: pede desculpa a ela. Pede desculpa por nós
temos a impulsionado a perder os seus 3 filhos. E ela disse: você não está entendendo as minhas lágrimas. Você não está entendendo o meu choro. Eu estou chorando porque eu não tenho um 4º filho para enviar. Quem será o 4º filho desta irmã da Síria? Rabai Xeremandeha. Quem será o 4º filho que vai fazer missões de alguma forma? Fique em pé, por favor. Vai envolver a sua igreja, pelo amor à igreja sofredora. Vai envolver seus filhos. Vai voltar a ofertar, porque pastor Paulinho, tem muita igreja desacreditada, brincaram muito. Megas eventos de missões, que os dinheiros, que as ofertas foram desviadas. Mas ainda existem missionários verdadeiros. Ainda existem missionários fiéis, dignos das nossas ofertas, dignos da nossa entrega, do nosso eis-me aqui. Aonde está o 4º filho? Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Se mova pela sua família, se mova pela sua congregação, se mova pela sua casa. Alguns vão com os pés, outros vão com as mãos, outros vão com os joelhos. Ousadia, ousadia, ousadia. Rebara machera mandela. Recoure basuri de roba sai. Aonde está o 4º filho? Eu vou, missionária, com a minha empresa. Eu vou com a minha faculdade missionária. Eu vou com a minha congregação. Eu vou me envolver com Atos 1 e 8. Será que mais alguém sente vontade de orar de joelho como eu agora? Vamos fazer essa oração, curvados diante do Pai da missão. Talvez seja uma noite de pedirmos perdão, voltar ao sentimento que nos moveu pela obra de Deus lá atrás. E muitas vezes o sistema nos enfraquece. O sistema nos enfraquece, a ingratidão, a injustiça. Oh meu Deus, a Assembleia de Deus de Campinas se curva por almas. Se curva aos teus pés, Pai das missões.